Você já se sentiu rejeitado? Como se ninguém enxergasse seu valor. Como se o mundo tivesse decidido que você não serve. Às vezes, a vida parece bater mais forte do que qualquer soco. Mas é justamente aí que nascem as maiores lendas. Essa é a história de um homem que ouviu isso durante anos, mas nunca baixou a cabeça, porque ele acreditava, mesmo quando mais ninguém acreditava. Seu nome, Sylvester Stallone. Mas antes de se tornar uma lenda, ele era só mais um cara com um sonho e um coração cheio de cicatrizes. Infância, o primeiro round da vida. Stallone nasceu em 6 de julho de 1946, no bairro de Hell's Kitchen, em Nova York. Um bairro duro, onde sobrevivência era questão de instinto. Mas a primeira luta de sua vida não foi nas ruas. Foi no nascimento. Durante o parto, os médicos cometeram um erro. O uso errado de fórceps danificou um nervo de seu rosto. O resultado, parte do rosto ficou paralisado. Seu lábio inferior caiu. Sua fala se tornou arrastada. E o olhar levemente caído. Alguns riam, outros zombavam, mas ninguém sabia o quanto aquilo doía. Sua infância foi marcada por bullying. Chamavam-no de estranho, de esquisito, de burro. Era constantemente trocado de escola. Se sentia como um intruso, até dentro da própria casa. Seus pais viviam brigando. Seu pai era frio, agressivo, sua mãe distante. Ele cresceu se sentindo invisível, mas dentro dele, algo estava aceso. Ele dizia a si mesmo: um dia, eu vou ser alguém. Eu vou mostrar para eles. Na adolescência, Stallone descobriu duas coisas: a dor e o cinema. Ele se apaixonou por filmes. Não por causa das explosões, mas porque pela primeira vez ele se via ali. Via personagens marginalizados, vencendo. Começou a estudar teatro, mas sempre era o último a ser escolhido. Era diferente demais. E ouviu tantas vezes o não, que o silêncio se tornou seu único amigo. Mudou-se para Nova York, decidido a ser ator. Mas o sonho custava caro. Passou fome. Dormiu em estações. Foi despejado de apartamentos. Ficou tão desesperado que teve que vender seu cachorro, Butkus. $25. Foi o que pediram. $25. Pelo seu único amigo. Ele chorou, mas prometeu: eu vou voltar para te buscar. Foi numa noite fria, sozinho, quebrado e sem esperança, que Stallone viu algo que mudaria sua vida. Uma luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner. Ali era o campeão, imbatível. Mas Wepner, um completo azarão, resistiu até o fim. A luta terminou, mas a ideia ficou. Naquela mesma noite, Stallone correu para casa. Sentou-se em sua velha máquina de escrever e começou a digitar. Escreveu o roteiro de Rocky em apenas 3 dias. 3 dias sem parar, sem comer direito. Era como se aquela história precisasse sair de dentro dele. Não era só um roteiro, era a sua vida em forma de personagem. Rocky Balboa era ele, um lutador desacreditado, maltratado pela vida, mas com um coração indestrutível. Stallone levou o roteiro para os estúdios. E sabe o que ouviu? O roteiro é bom, mas você não serve para ser o protagonista. Ofereceram $100 mil. Era muito dinheiro. Ele não tinha nada. Mas disse: eu sou o Rocky, ninguém pode fazer esse papel melhor do que eu. Eles subiram para 200 mil, depois $300 mil. Ele recusou, porque para ele não era só um papel, era uma chance de mudar tudo, de provar que era possível, de contar ao mundo que os invisíveis também sonham. Por fim cederam, lhe deram o papel, mas com um orçamento pequeno, quase simbólico. Ele aceitou, com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Rocky estreou em 1976. Um filme simples, com alma, sem efeitos, sem grandes astros. Apenas uma história de superação, de persistência, de esperança. E o impossível aconteceu. O filme foi um sucesso estrondoso. Ganhou 3 Oscars, incluindo o melhor filme. Stallone foi indicado ao Oscar de melhor ator e melhor roteirista. Poucos sabiam que aquele homem tinha vendido seu cachorro semanas antes para não morrer de fome. E sabe o que ele fez com o primeiro dinheiro que ganhou? Foi atrás de Butkus. Encontrou o homem que havia comprado e pagou $15 mil para tê-lo de volta. Sim, o cachorro que aparece em Rocky é o seu verdadeiro amigo, seu irmão de luta. A prova viva de que nunca é tarde para recuperar o que amamos. O mundo conheceu Stallone como Rocky, mas ele sabia que a luta estava só começando. Com o sucesso estrondoso vieram os convites, o dinheiro, a fama. As portas que antes estavam fechadas, agora se escancaravam. Mas a fama cobra um preço alto. Vieram os filmes de ação, os contratos milionários, os holofotes.
Ele se transformou em ícone, símbolo de força, de masculinidade. Mas por trás daquele corpo forte, ainda existia o menino inseguro. O homem que lutava todos os dias contra o medo de voltar à miséria. Ele criou outro personagem marcante, John Rambo. Mais uma vez, um homem quebrado, solitário, buscando sentido num mundo cruel. Rambo explodiu nas bilheterias. Stallone virou referência no mundo inteiro. Mas a crítica o atacava com força. Diziam que ele era limitado, que seus filmes eram vazios e exagerados. E o ego começou a pesar. Nos anos 90, Stallone entrou em declínio. Seus filmes fracassavam. As bilheterias despencavam. Ele tentou mudar de estilo, fazer comédia, drama, mas o público não aceitava. A mídia dizia, Stallone está acabado. E aquilo o atingiu profundamente. Passou por divórcios, perdeu contratos, ficou anos sem um sucesso verdadeiro. O que fazer? Quando o mundo esquece de você, a dor mais forte veio em 2012. A morte do seu filho, Sage Stallone. Um golpe que rasgou sua alma. Stallone silenciou, sumiu, refletiu sobre tudo e decidiu que ainda não era o fim. Em 2006, contra todas as expectativas, ele lançou Rocky Balboa. Ninguém acreditava. Diziam que era ridículo ver um homem de 60 anos lutar boxe, mas o filme emocionou o mundo. Porque agora Rocky era sobre envelhecer com dignidade, sobre nunca deixar o coração parar de lutar. Anos depois, voltou com Creed, dessa vez como um mentor. E pela primeira vez, a academia reconheceu Stallone como ator. Aquele homem com o rosto paralisado, a fala arrastada, foi indicado novamente ao Oscar, quase 40 anos depois. Sylvester Stallone provou algo que muitos tentam negar. Não importa quantas vezes você falha, importa quantas vezes você se levanta. Ele se reinventou, se fortaleceu e hoje inspira milhões com sua história. Você, eu ou ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas não se trata de o quanto você aguenta bater. É sobre o quanto aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. Essa frase de Rocky é mais do que um roteiro. É a alma de Stallone. Sylvester Stallone não é apenas um ator. Ele é um símbolo de resistência, de coragem, de alguém que caiu, mas se recusou a permanecer no chão. Sua jornada é um lembrete poderoso. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter tudo, só precisa de fé, de foco e de uma vontade inabalável de continuar. Porque quando o mundo diz que acabou, é aí que você decide se desiste ou se levanta. Stallone mostrou que o sucesso não é sorte, é dor, suor, lágrimas. E uma voz interna que grita, eu não vou parar. Talvez você esteja lutando agora, com dívidas, com rejeições, com perdas, com silêncio. Mas se ele conseguiu sair do fundo do poço, você também consegue. Lembre-se, as maiores histórias de vitória nasceram da dor mais profunda. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é uma lembrança de que você pode vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Porque no final, não é sobre quantos títulos você tem, é sobre quantas vidas você consegue inspirar. E hoje, você pode começar a escrever a sua.